Olá, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos à nossa aula. É a nossa quinta aula e nós vamos estudar a nossa quarta parada da linha do tempo. Vocês estão ansiosos para a aula de hoje? Eu estou muito ansiosa. Sejam muito bem-vindos, a tia tá com saudade, espero que vocês fizeram a atividade. Seja muito bem-vinda, Nicolau. Olá! Nicolau, o que foi que aconteceu com você? Tia, eu tava vindo assistir a aula e um vento muito forte me deixou todo descabelado. Nicolau, você está todo descabelado. Interessante. A aula de hoje fala também sobre um vento, Nicolau. Só que esse vento, ele é poderoso e é um vento vindo de Deus. E daqui a pouco nós vamos descobrir que vento é esse. Você está curioso, Nicolau? Eu estou. E agora nós vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior, certo? Na aula anterior, nós aprendemos sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, ele é campeão, porque ele venceu a morte. Ele morreu, mas ele ressuscitou e ele voltou à vida. E tudo isso que aconteceu fazia parte do plano de Deus para salvar as nossas vidas do pecado e que enviou o seu Filho para salvar o nosso coração de todo o pecado e de toda a sujeira. E também nós aprendemos um princípio chamado o princípio da União! Muito bem! O princípio da união fala que nós, filhos de Deus, devemos andar unidos como uma igreja, como um grupo, que um fortalece o outro e que um ajuda o outro nas suas dificuldades e também compartilha as alegrias e todas as coisas boas que Cristo dá para nós, certo? Vamos agora estudar a aula de hoje. E hoje nós vamos aprender sobre uma coisa que aconteceu com as pessoas que seguiam a Cristo muito legal. E também foi resultado de uma promessa que Jesus Cristo fez. E para estudarmos a aula de hoje, a tia quer que vocês peguem a Bíblia de vocês para a gente acompanhar a história, tá bom? Deem pausa nesse vídeo que a tia dá um tempinho para vocês pegarem a Bíblia. E agora, a tia quer que vocês abram a Bíblia de vocês num livro chamado Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e versículo 8. Se vocês não encontrarem rápido, pede ajuda para o papai e para a mamãe e dá pausa no vídeo, tá bom? Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje, sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele subiu, mas ele prometeu que o Espírito Santo viria sobre os filhos de Deus e que eles teriam poder para pregar o Evangelho para todas as pessoas. Vamos ver como isso aconteceu? Certo dia, chegou o momento de comemorar o dia de Pentecostes, que era uma festa celebrada pelo povo judeu para agradecer a Deus. E todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como de um vento forte soprando, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava para cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou
e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada, comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outras pessoas zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz alta começou a pregar a palavra de Deus. E naquele dia, quase 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Como nós vimos no desenho, a gente percebeu que Deus, ele subiu aos céus, mas os seus amigos estavam tristes porque sentiam a falta dele. Mas como Jesus prometeu, o Consolador, ele veio e o Espírito Santo, ele fez morada e habitou em todas aquelas pessoas que estavam ali. E foi chamado aquele dia de Pentecostes, que foi o dia em que o Espírito Santo desceu e começou a fazer morada em todas as pessoas que eram filhas de Deus. Vocês entenderam a história, o dia de Pentecostes? Você entendeu, Nicolau? Eu entendi. Agora, eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Atos, o mesmo livro que a gente está estudando, no capítulo 2, no versículo 1. Com esse versículo, nós vamos aprender qual é a palavra-chave da aula de hoje, certo? Vamos lá. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Tia, por que a senhora está lendo esse versículo? A tia quer ressaltar para vocês que esse versículo fala que todas as pessoas que seguiam a Deus, elas estavam reunidas em um único lugar. É por isso que a palavra-chave da aula de hoje é igreja. Você sabe o que é igreja, Nicolau? Eu não sei. Segundo um dicionário feito por um homem chamado Webster, em 1828, igreja significa os discípulos de Cristo reunidos para adorar em um lugar particular como uma casa, ou mesmo os seguidores de Cristo em uma cidade como a cidade de Éfeso. Isso que é a igreja. Você entendeu, Nicolau? E tia, mas onde fica a casa de Deus? Você acha que onde fica a casa de Deus? Você tem alguma ideia? Em mim? Muito bem. A casa de Deus é cada um de nós que somos seus filhos. Deus, ele não mora em uma casa que o homem construiu, ou em um apartamento, ou em um lugar muito grande que o homem construiu. Ele não mora nesse lugar. Ele mora dentro de nós. Vamos verificar isso na Bíblia? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que a tia quer que vocês abram, pode dar pausa no vídeo, diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo e que em vocês lhes foi dado o poder de Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. É com essa passagem, Nicolau, e em muitas outras passagens da Bíblia, que nós entendemos e nós aprendemos que Deus, ele faz morada em nós. Por isso, nós somos templo do Espírito Santo. Então, Deus mora em alguma casa construída pelo ser humano? Não. Em algum apartamento? Não. Não, ele mora dentro de Nós. Muito bem. É por isso que o princípio da aula de hoje é o princípio da mordomia. O princípio da mordomia fala o seguinte: Deus, ele é dono de tudo, mas ele deixou a gente como cuidador das coisas que ele é dono. Então, todas as coisas que existem aqui na Terra e também aquelas coisas que ele deu pra gente, nós devemos cuidar até o dia que ele voltar. E também porque nós somos mordomos de Cristo, ou seja,
nós cuidamos das coisas que é de Deus, nós também devemos cuidar de nós, que nós somos casa de Deus. Por isso que nós devemos cuidar do nosso corpo, devemos cuidar do nosso coração e devemos cuidar da nossa mente, porque nós temos que estar sempre limpos para que Deus habite em nós. Então, quando pecamos, a gente deve pedir perdão a Deus para que o nosso coração fique limpo, a nossa mente fique limpa, para que Deus habite em nós, porque nós somos moradas de Deus! Muito bem! Vocês já se perguntaram por que vocês nasceram na família que vocês têm hoje, na casa que vocês têm hoje, no bairro e na cidade que vocês nasceram? Você já se perguntou isso, Nicolau? Não! Nós vimos que Deus, ele é soberano. E porque ele é soberano, ele já planejou e já tinha planejado tudo isso na vida de cada um de nós. Então, ele sabia bem certinho onde é que cada um de nós ia nascer. Em qual família, em qual lugar, em qual cidade, qual escola a gente ia estudar. E é por isso que nós aprendemos que nós estamos no lugar que Deus escolheu e nesse lugar nós devemos fazer a diferença. Nós devemos ser filhos de Deus e apresentar para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Papai do Céu a palavra dele, para que essas pessoas um dia possam convidar Jesus como seu Salvador. E é por isso que nós vamos orar hoje. Nós vamos orar para que no lugar que a gente está, na nossa escola, na nossa família, no nosso bairro, no parque que a gente brinca, que a gente possa falar da palavra de Deus para todas as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E para que Jesus ajude a nossa mente, o nosso coração e também a nossa boca, para que a gente fale com inteligência e sabedoria vinda de Deus, tá bom? Então vamos orar por isso, todo mundo fechando o olhinho para a gente falar com Deus. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, pelo teu cuidado e porque nós estamos com saúde, nós estamos bem, porque o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós. Papai do céu, nós entendemos que o lugar que a gente está hoje foi o Senhor que escolheu. Por isso, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a falar a palavra de Deus para todas aquelas pessoas que ainda não te conhecem, na nossa escola, para aqueles nossos parentes que ainda não te conhecem e em todos os outros lugares que nós habitamos. Nós te pedimos força, te pedimos coragem, porque nós sabemos que temos que falar do teu reino para todas aquelas pessoas que ainda não ouviram do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. E na atividade de hoje, eu quero que vocês, junto com o papai e com a mamãe, ou qualquer outra pessoa que possa ler a Bíblia com vocês, leiam o livro de Atos, no capítulo 2, nos versículos do 1 ao 13. E aí vocês vão entender tudo o que aconteceu no dia de Pentecostes e no dia da vinda do Espírito Santo. Depois disso, a tia quer que vocês façam um lindo desenho representando tudo que vocês viram no dia de Pentecostes. Então, vocês vão fazer um desenho muito bonito, muito colorido, daquilo que vocês entenderam e viram dessa aula de hoje, sobre esse vento poderoso que aconteceu no dia que o Espírito Santo desceu, certo? Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima aula. Façam as atividades e uma coisa muito importante, não deixe de orar, de falar com o Papai do Céu todos os dias e também de ler a Bíblia. É muito importante que vocês leiam a Bíblia e orem todos os dias para ter intimidade e para ser amigos de Deus, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!